Olá, meus prezados irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse momento de prece, de reflexão, aqui no nosso Evangelho no Lar. Gostaria que você mentalizasse Jesus nesse momento, buscasse aquele ente querido, aquele familiar, aquele irmão, aquele amigo que está doente, que está passando por uma aflição, para que você possa trazer ele para dentro do seu coração, para a sua mente, para seus pensamentos, para que ele receba, mesmo que à distância, as energias salutares, as irradiações de amor, de paz e as vibrações do nosso Evangelho no Lar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, a paciência. No item 7, vamos refletir um pouco sobre um espírito amigo, Hevre 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. E é nesse momento que nós vamos colocar esta mensagem aos pés do Cristo, elevando o nosso pensamento a Deus, para que Deus possa interceder sobre todos nós necessitados aqui na terra. Vamos refletir sobre a paciência hoje, porque muitos de nós não temos paciência. Sede pacientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. E nesse momento eu lhe pergunto, o que lhe falta para que esta paciência seja exercitada aonde você está nesse momento? Ser paciente, meus irmãos, é um estado da alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Às vezes a gente não tem paciência, muitas vezes até de chegar em casa, para ter uma conversa fraterna com o irmão, com o esposo, com o amigo, com o pai, com a mãe. A nossa ansiedade é tão grande que a gente acaba atropelando as fases. E muitas vezes até dentro do ônibus, dentro do metrô, ou até mesmo dirigindo, você vai ligar para aquele ente querido para tomar satisfação com ele, porque você não tem paciência de aguardar chegar em casa e resolver aquela pendência através do diálogo. Às vezes é uma mensagem que você viu numa rede social e você não tem paciência para colocar um comentário para uma pessoa e sem refletir, sem pensar direito, você vai e coloca aquele comentário e você é mal interpretada, justo pela falta de paciência, de não ter refletido sobre as palavras que você foi postar naquele comentário. Então, tudo isso requer essa paciência que o Cristo nos pede aqui no Evangelho, quando ele diz que essas pessoas são colocadas na nossa caminhada para testar a nossa paciência. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, o consolo, a recompensa, a necessidade
tudo isso exige paciência para ser administrado. Impacientes, nós não degustamos de uma refeição e sentimos o sabor dos alimentos para que o nosso corpo físico receba aquele alimento para digerir de forma adequada. E às vezes, naquela pressa, você ingere esses alimentos, não mastiga direito e passa mal. Às vezes, quando chega no trabalho, é obrigado até a ir ao médico, né? Pode ser até uma emergência, justo pelo fato de não ter tido paciência. Tem gente que chega em casa e não tem o hábito de tomar café da manhã com a família. Às vezes, no decorrer do dia a dia, no corre-corre, isso é normal acontecer. Às vezes você acordou cedo, tem que pegar uma condução cedo, um metrô, um ônibus, um táxi, um Uber, o que quer que seja. Mas nos fins de semana, todos estão em casa. Vale a pena reunir para você observar o seu filho, seu esposo, seu irmão, a sua irmã, como eles estão se comportando ali, né, em família. Tem pessoas que não conseguem se alimentar, fazer uma refeição juntos, por causa das diferenças, da intolerância. A falta de paciência é uma delas também. Eu não gosto quando meu filho não tem costume para tomar um café. Às vezes, pela manhã, ele quer tomar um refrigerante. Bom, mas você não ensinou o seu filho a tomar um café da manhã saudável. Então, tudo isso interfere nessa paciência, nessa tolerância e nos testes que você tem diariamente, que é o que está falando aqui a nossa lição do Evangelho tão esclarecedora. A paciência é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nossa situação. Então, nessa nossa aflição, em meio a tantos conflitos que a gente tem, até mesmo conflito interno, a gente vai alimentando aquilo, quando estoura é de uma vez. Estoura às vezes numa enfermidade, estoura às vezes com um mal-estar, né? E às vezes tudo aquilo que você ingeriu você coloca para fora, porque o seu corpo não aceita. Ser paciente é ser educado, humanizado, é saber agir com calma e com tolerância. Sabe aquele olhar daquela pessoa que olhou para você com desdenho? Ignora. Aquela pessoa que muitas vezes julgou você sem conhecer a sua luta? Ignora. Às vezes, ele não entendeu. De repente, uma mensagem equivocada de um amigo que quis denegrir a sua imagem e ele simplesmente descontou em você. Mas você, com a sua paciência, com a sua tolerância, com a sua vontade de acertar mais do que falhar, você vai acolhendo com amor esse ente querido, esse irmão, esse amigo. E chega pertinho dele e diz: meu irmão, eu queria ter uma conversa fraterna com você. Você desconstrói ele todinho. E aqui no Evangelho ele nos alerta quando ele diz: o fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Às vezes, a gente só tem olhos para olhar para o alto e dizer: meu Deus, me ajuda, o que foi que eu fiz para merecer isso, não é? Mas a gente também que tem que olhar para baixo. Observar aqueles irmãos que estão do nosso lado. Aqueles irmãos que nos procuram na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aqueles que precisam de uma palavra de estímulo. Tem pessoas que consultam outras quando vai trocar de automóvel. E daí a gente faz aquela pergunta básica: você tem condições de arcar com as parcelas que você vai assumir? E aí aquela pessoa diz: nossa, eu não estava pensando nisso, porque eu ia dar uma entrada com o meu carro velho, mas eu não fiz as contas direito,
né? Porque eu tenho aquelas contas fixas, aquelas despesas fixas, mensalmente, e eu vou inserir mais essa. E eu não me programei direito. E de repente aquela pessoa chega e diz, olha, faça uma reflexão, pegue tudo que você tem de despesa fixa e coloque na ponta do lápis e veja se realmente é hora de fazer essa troca. Porque o seu automóvel está andando direitinho. Ao invés de você trocar, faça uma revisão geral, faça um seguro. Entendeu? Não, mas eu quero um carro novo, um carro do ano, porque todo ano eu troco de carro. Mas às vezes a sua renda no ano passado era diferente desse ano. Então tudo isso tem que ser observado, analisado, para tomar decisão com paciência, para não se arrepender no futuro. Porque às vezes quando você já fez aquele negócio e você procura outra pessoa para te ajudar, aí já não tem mais jeito. Porque se é um automóvel, digamos assim, eu estou dando o exemplo do automóvel, mas pode ser um outro bem também. Mas o automóvel, quando você tira ele lá da concessionária, quando ele chega na sua casa, ele já chega desvalorizado. Ele já não é mais aquele valor que você adquiriu. E aqui, veja o que o Cristo nos alerta nessa lição. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Vamos seguir os seus passos. Vamos tomar as decisões acertadas no momento adequado e sem pressa. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar. Às vezes, foi o momento que você precisava refletir. Sabe? Às vezes tem pessoa que... Sabe aquela história que joga a isca para colher um peixe grande? Tem que ter muito cuidado com isso. A espiar e tende de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. E nesse momento, vamos tentar exercitar algo sobre essa paciência. E aí você me pergunta, como conseguir ter paciência na turbulência que eu vivo diariamente, de casa para o trabalho, no meio familiar, no meio social? A gente sabe disso. Mas veja bem, saber ouvir, ter persistência, confiar em Deus, no santo da sua devoção, confiar na sua família, confiar nos seus pais, nos seus familiares, que são aqueles que te acolhem nos momentos de aflição, com as decisões tomadas e pensadas. Saber esperar. A gente não tem paciência para esperar a nossa hora. Às vezes você está numa fila de um banco, está ali aguardando o seu momento. Hoje a gente sabe que tudo a gente resolve na internet, mas tem um momento que a gente precisa ir ao banco presencial para resolver alguma coisa. E lá chegando, você vê aquela quantidade de pessoas. E você fica, olha no relógio, olha para um lado, olha para outro, e você diz, meu Deus, essa fila não anda, e começa a falar coisa, e aquilo vai, né? E aqueles irmãozinhos da sua sintonia que você está acolhendo naquele momento, ele vai se aproximar de você para que você fique perturbado, né? E ali cometa algo que não deveria. Por quê? Justo pela falta de paciência. O seu pensamento é o seu guia. O seu pensamento, naquele momento, vai dizer quem de fato você é. As suas atitudes, o seu comportamento. Está inserido nessa paciência. Elevar o vosso pensamento a tudo de bom que você deseja para você e para a sua família. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela sua existência, pela sua família. Agradecendo por todos os momentos de dificuldades que você passou e venceu. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra passando por mais um momento de evolução espiritual, material,
para quando retornarmos ao mundo dos espíritos, prestar conta de mais uma etapa vencida de existências que não demos conta de sanar as dúvidas, as provas que nós mesmos assumimos com Deus. Para ter paciência, precisamos aprender a controlar nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos impulsos. Impulsionado pela vaidade e pelo orgulho, eu vou a uma loja e compro vários pares de sapatos sem necessidade. Mas quando eu chego em casa, que eu olho que eu tenho uma prateleira cheia de sapatos, o que eu vou fazer com aqueles? Todo dia eu vou calçar um novo. Mas no final do mês, quando a conta do cartão de crédito chegar, eu vou ter paciência para analisar? Não. O que vai acontecer? Eu vou empurrar para o mês seguinte. E aí eu vou criar uma bola de neve justo pelas atitudes, pelo meu comportamento, pelas minhas ações, pela minha decisão impensada de adquirir coisas desnecessárias. Observe mais a sua mente, os seus pensamentos. Observe mais quais são as suas companhias para que você possa atrair pessoalmente coisas boas. Escolha ser feliz compreendendo os mecanismos da sua mente. Não minta para você dizendo que é feliz e não é. Faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Está lá no Evangelho. Mas como? Auxiliando um irmão no momento de aflição com a sua paciência, com a sua capacidade de conversar fraternalmente com aquele irmão. É uma caridade que você está fazendo a esse irmão, porque paciência também é caridade. Escolhendo pensamentos positivos e elevados por meio da oração, por meio de uma prece sincera, aquela proferida do fundo do seu coração, você vai auxiliar muitos irmãos, até mesmo você, sabendo que é o maior beneficiado, para que essa prece sincera, proferida do fundo do seu coração, com aquelas palavras benevolentes, possa curar feridas profundas que você nem imagina. Somos o que pensamos. No entanto, ore e vigie seus pensamentos, suas atitudes, seus impulsos, suas ações, sua conduta moral. Tudo isso é importante e está inserido nessa paciência. De repente, você saiu de casa apressado e não deu tempo de tomar aquele café da manhã com a família. E você está atrasado. E no meio do caminho, você encontra ali um irmão que deu uma fechada no trânsito e você não dá conta daquilo e vai tomar satisfação. Então, nesse momento, pense 2 vezes, tenha paciência. Agradeça a Deus que de repente te livrou de um mal maior. E essa paciência nós não temos todos os dias, porque não é fácil controlar os nossos impulsos. A sua irritação não vai solucionar problema algum. Irritados, nós aumentamos o problema. A sua contrariedade não atenua a natureza das coisas. Por quê? Às vezes, contrariado, você fica com raiva das pessoas e desconta nos outros, sem ter nada com o que você está passando. Seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Sabe por quê? Com o tempo, você vai percebendo tudo aquilo que você precisa consertar na sua vida. Porque os consertos, somente você é capaz de ajustar. Quando você refletir que a paciência, assim como a dor, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. E até o nosso próximo encontro. E fiquem na paz do Mestre Jesus.